O meu entrevistado hoje é o advogado criminalista Tércio Lins Silva. A família veio lá de Pernambuco, que é tudo de bom no Nordeste, e é uma família com muitos ramos de um forte tronco. E não é à toa que o baobá, que é aquela árvore poderosa, é a árvore típica lá de Pernambuco e que foi símbolo da resistência contra a escravidão. Então, desse tronco veio a família Lins e Silva, com muitos advogados, são dois ramos dos Lins e Silva, com dezenas de advogados, grandes luminares do direito no Brasil, entre eles o Evandro Lins e Silva, o Raul Lins e Silva, seu pai, né, Tércio? Tem a sua prima, Letícia Lins e Silva, e tem você, que é o grande Tércio Lins e Silva, da resistência sempre. Em 64, você estava entrando para a faculdade, em 68, você estava saindo, e foi aquela peleja naqueles anos todos para conseguir cursar a faculdade, porque a ditadura ela tinha uma grande aversão ao conhecimento em qualquer área, e, sobretudo, aos jovens sedentos de aprender. Isso não lhes inspirava não lhes dava uma boa impressão. E você vai me contar, então, essa sua trajetória. Vamos falar a partir da universidade. Como é que foi para um jovem como você, de uma família de grandes advogados, querendo estudar direito, querendo se formar na advocacia e sofrendo tantas resistências por parte de quem deveria estimular, que era o governo? Foram anos muito difíceis, mas, por outro lado, me deu muita experiência, né? Me deu uma cancha. Ou seja, eu engrossei o couro, né? Porque apanhando tanto, a gente fica com o couro grosso. Né? Então, eu entrei para a faculdade, que era símbolo da democracia, da liberdade, a Faculdade Nacional de Direito, historicamente, com um centro acadêmico que era a liderança nacional, o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, né? CACO, que disputava a liderança nacional com o Centro Acadêmico 11 de Agosto da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito de São Paulo, da USP. E com aquele entusiasmo, com aquele sonho de ser advogado e de cursar a faculdade maravilhosa, que tinha sido a faculdade que meu pai tinha cursado. Enfim, e logo, 1º de abril, né, veio um golpe, fechou o diretório acadêmico foi fechado, literalmente fechado a chave. Os diretores do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira responderam ao IPM, que foi instaurado na faculdade. Tinha um coronel do Exército que ocupou a sala dos professores, com escrivão, claro, um sargento, que batia a máquina, os depoimentos, e ficava colhendo o depoimento dos estudantes dentro da faculdade, ele fardado. E esse coronel presidiu um inquérito policial militar, o IPM, que foi enviado, naquele tempo, para a Justiça Comum, porque a competência para julgar os crimes contra a segurança nacional, inicialmente, de 64 até 65, era da Justiça Comum. O inquérito do IPM foi distribuído para a Justiça Comum do Estado, uma vara criminal. O promotor de justiça denunciou os estudantes como subversivos, como praticantes de crimes contra a segurança nacional e tal. E eles estavam respondendo ao processo na vara criminal. Imagina, eu cheguei a assistir lá a audiência. Os alunos? Alunos, estudantes, enfim, todos estão aí. O presidente do CACO, na época, também, depois, enfim, muitos anos depois virou embaixador, teve uma carreira diplomática.
Pois bem, esse diretório fechado, com os estudantes, os dirigentes processados criminalmente, em 65, quando a competência para julgar civis na Lei de Segurança Nacional passou para a Justiça Militar, este IPM foi, então, para a segunda auditoria do Exército, que curiosamente funcionava defronte da Faculdade de Direito, na Rua Corvo Filho. E lá foi instaurado, havia um processo político contra estudantes de direito, né? Por nada, por nada, apenas pela... Quer dizer, criminalizando Sim. o conhecimento. Sim, uma coisa... Criminalizando jovens com potencial de raciocinar. E meu pai, a certa altura, impetrou um habeas corpus no Superior Tribunal Militar, que funcionava ali, do lado da faculdade, antes de ir para Brasília, em 73, funcionava ali na Praça da República, no velho casarão. E lá foi concedida a ordem de um habeas corpus para trancar o processo. Então, a ação penal contra os estudantes do CAC foi trancada por ordem do Superior Tribunal Militar. Então, quando o AI-5, em 68, suspende o habeas corpus, ninguém pergunta, mas quem dava o habeas corpus? Estão suspendendo porque estão dando muito habeas corpus para crimes políticos. Quem dava? O Superior Tribunal Militar. 68 foi AI-5? AI-5, 13 de dezembro de 68. E aí foi 68, o ano que eu me formei, e não teve formatura. Não teve formatura porque a polícia fechou o teatro municipal, a formatura era solene no teatro municipal. E a polícia mandava os estudantes para casa, não deixava, cercaram o teatro municipal, não teve formatura. Eu colei grau na secretaria. Mas, nesse período, meu pai impetrou um habeas corpus no Tribunal Militar e o Tribunal Militar mandou trancar a ação. Quem articulou, fundamentaram, o ministro civil, que era oriundo, né, porque o tribunal tem generais, tem militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e tem representantes do Ministério Público Militar e da Advocacia. E ali quem ajudou era um oriundo da Justiça Militar Civil, o ministro Murgel de Rezende, que é avô do Bernardinho, o técnico da seleção feminina. Era filho do Condorcet Rezende, grande advogado, tributarista. Pois bem, o pai do Condorcet, que era o ministro Murgel, ele ajudou na concessão desse habeas corpus, e a ação penal foi trancada para os estudantes do E caso. aí estagnou ali? Aí ficou fechado. Não, aí houve uma nova eleição. Eu participei desse novo caso, da nova diretoria, em 64, uma eleição, etc., para reabrir o CACO. Então, o CACO foi reaberto, nós tomamos posse em agosto de 64. O presidente Fernando, já morreu, Fernando Barros da Silva, que era um líder estudantil, uma pessoa interessantíssima, que já morreu. E nós tomamos posse, assumimos a diretoria, mas ficamos um mês no poder, porque em setembro o diretor fechou o diretório novamente e depois, no ano seguinte, ficou definido fechado durante muitos anos, foi reaberto, sei lá que ano. Então, a repressão aos estudantes não foi brincadeira. Nós tínhamos que fazer prova impetrando mandado de segurança para poder entrar na faculdade, porque nós éramos proibidos de entrar na faculdade, era violência. Você sabe, Técio, eu acho tão importante você contar isso. Outro dia eu estive com um jovem advogado e ele não sabia. E é um rapaz engajado, de uma torcida antifascista, realmente preocupado com essas circunstâncias da história, né? E ele não sabia, porque essas histórias nunca foram mais contadas. É verdade. Então é muito importante esse seu depoimento. O que você se lembrar agora, aproveite e conte para nós. O cálice para sempre. O cálice para sempre. Pois olha, Hilde, foram tempos dificílimos, de repressão. Enfim, e eu acabei, quer dizer, como eu fazia estágio, meu pai era advogado, né? E me estimulava muito para a profissão, porque com o fechamento, com a impossibilidade da atuação política universitária, os estudantes foram para a luta armada, foram para a clandestinidade.
Então, eu acabei cedo, e como era estimulado enfim, estudar a legislação universitária para fazer os mandados de segurança, etc. E tal, quer dizer, era um pouco... E quando os meus colegas eram presos, eu ia com meu pai ao DOPS e tal. Então, desde cedo, eu aprendi a ser advogado. E ele, obviamente, que ele me estimulava muito, porque com isso ele me afastava um pouco não é? Dos caminhos da subversão mais dura, mais coisa. Então, eu fui um pouco advogado da minha geração, porque eu acabei depois advogando na Justiça Militar para os meus colegas de turma, gente mais moça do que eu. Descreve para nós os tribunais militares, Tércio. Alguma coisa assim que você se lembre que particularmente o impressionou? Olha, eu outro dia fui no Supremo defender uma causa. Teve uma geral na entrada. Eu queria tirar meu paletó. Não, o senhor tem que tirar o paletó. Não vou tirar o paletó. Eu passei aqui no portal eletrônico, não apitou. Não, mas é que tem que tirar o paletó. Eu falei, não tiro, não tirei. Foi uma confusão danada. Eu disse na tribuna isso, que tinha levado uma geral. No Tribunal Militar, eu nunca fui revistado. Naquela época, não. Eu nunca fui revistado. Eu era conhecido advogado para entrar. Alguns advogados tinham prestígio. Naquela época tinha. Tinham prestígio, eram tratados. Ministro Geisel, né? Nunca ninguém viu ele sorrir, era duríssimo, cara feio. Foi que depois foi presidente da República. Foi presidente da República, depois da ditadura. Né? E ele foi, antes de ser presidente, depois ele foi ministro por um pouco. Ele era juiz do Exército. Era general de Exército e ocupava juiz, era ministro do Tribunal Militar. Antes de 68, não me lembro que ano. Ele tinha formação em Direito? Não, zero. Os ministros militares não tinham formação nenhuma em Direito. Não. O presidente do tribunal era um almirante de esquadra, Valdemar de Figueiredo Costa, um homem finíssimo, tinha uma vocação democrática e uma vocação legalista do direito, era um presidente extraordinário. Os ministros, em geral, respeitavam a advocacia, recebiam os advogados. Hoje, ser recebido por um juiz de primeira instância já é complicado, já é difícil. Pois naquele tempo os ministros da corte, eles recebiam os advogados. O Geisel, que era um sujeito seríssimo, chegava na porta, cansei de ir lá, e o garoto, com 21, 22 anos, batia na porta, e vinha o ajudante de ordem, aqueles alamários e tal, e eu quero falar com o ministro para entregar o memorial perfeitamente. Entrava. O ministro vai lá, pode entrar, eu entrava, ele ficava sério, não sorria. Eu dizia, ministro, é isso, o mandado de uma apelação, vai ser julgado, assim, eu tenho aqui o meu memorial, minhas razões, ali, aquele bilhete que a gente habitualmente faz para os juízes, para os ministros, né? Para entregar o memorial, ele recebe, está entregue, muito obrigado e tal. E se ele lia ou não lia, eu não sei, mas nós éramos respeitados. Porque depois eu disse na tribuna que eu tinha sido tratado como marginal. Depois, o portal eletrônico não apitou, mas o senhor podia estar com uma pedra no bolso. Quer dizer, como com uma pedra no bolso? Eu podia tirar dar uma sapatada no juiz, nos ministros. Então, essa mentalidade repressora que existe hoje nas cortes todas, né? Em geral, mais ou menos, não tinha nessa época, curiosamente. E o Tribunal Militar julgava, dava habeas corpus, enfim, julgava como juiz. Tanto que o ministro general de Exército, Peri Bevilacqua, foi cassado no ato institucional número 5 de 68. Foi cassado em fevereiro de 69, com base no AI-5, junto com os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal. O Peri Bevilacqua, o general de Exército, foi também cassado, retirado da corte do Superior Tribunal. Tem uma frase importante do Peri Bevilacqua sobre os direitos. O Peri Bevilacqua era de formação positivista. Era um homem muito interessante, legalista. E foi um ministro, eu convivi com ele, era um ministro bem interessante no exercício da judicatura militar. Mas o que eu noto é que essa degradação das relações, do respeito, dos rituais, é um fenômeno não é um fenômeno internacional, porque esse respeito existe às profissões, de nível superior, ao conhecimento. Esse respeito se mantém nos países desenvolvidos. Então, essa degradação do respeito também tem muito a ver
com esses 6 últimos ou 7 últimos anos que o Brasil viveu, pós-golpe em Dilma Rousseff, em que houve assim uma degeneração do tecido comportamental, degeneração da linguagem e mesmo da admiração por quem tem conhecimento. Isso eu acho, pessoalmente, eu atribuo muito a essa fase instaurada no Brasil pelo governo do Bolsonaro. Foi um retrocesso inominável, né? E foi um retrocesso. Do comportamento. E um atraso mesmo, o país ficou atrasado, né? Andou para trás. E, enfim, está recuperando, felizmente. E na época, os militares, eu estou falando agora em Bolsonaro por isso, que os militares de 64, eles eram tão violentos e tão reacionários e tão conservadores quanto os de agora. Mas eles tinham uma formação, talvez, intelectual e até ética bem superior a esses militares que nós vimos agora desfilarem pelo Planalto nesses últimos 4, 5 anos. Para você ter uma ideia de como você está certa nessa observação, houve um presidente que era um almirante de esquadra, Valdemar de Figueiredo Costa, que era um homem de formação militar, né? Um almirante, né? Formação naval. Ele suspenderam os habeas corpus, não tinha mais habeas corpus pelo AI-5. Uhum. E nós, advogados que militávamos naquela casa, enfim, tínhamos que fazer alguma coisa quando as pessoas eram presas de noite, de madrugada e desapareciam. Não tinha mais o habeas corpus para cobrar o abuso de autoridade que era praticado naqueles casos. Então, nós fazíamos um habeas corpus sem chamar de habeas corpus. Era uma comunicação ao tribunal que alguém foi preso em condições ilegais assim e tal, e pedia providência. O ministro-presidente, na época, que era o Valdemar Figueiredo Costa, almirante de esquadra, ele recebia como representação e pedia informações. Ora, com isso, quando vinha informação para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, onde era apontada a autoridade, eventualmente, quando vinha a informação, não, trata-se de um comunista perigoso, ou isso e aquilo, muito bem, indefinido, era arquivado, mas aquela pessoa era localizada, era assumida como presa, e a vida estava salva, não podia mais morrer nem desaparecer. Né? Quando dizia, não está preso, quando a autoridade negava a prisão, aí a situação era mais grave, isso acontecia de vez em quando. Né? Enfim, e o tribunal recebia esses pedidos de habeas corpus, sem serem chamados de habeas corpus, mas recebiam como representação, mandava oficiar, pedir informações. Ora, isso é um gesto de grandeza, de respeito à legalidade extraordinário. O habeas corpus foi abolido pelo AI-5. AI-5, em 13 de dezembro de 68. Que eu me lembro que quando o meu irmão desapareceu, a minha mãe quis entrar com habeas corpus e dizia-se que não havia mais habeas corpus, mas efetivamente havia certas exceções, como você... Nós comunicávamos ao tribunal a ocorrência da ilegalidade, e nessa época, eu me lembro bem, esse presidente, ele recebia, ele não indeferia, ele pedia informações, ele procedia de tal maneira a salvar as pessoas que estavam a recorrer, a pedir por justiça. Então, isso tem que ser dito, porque isso salvou muita gente, salvou muitas vidas. Essa que é a verdade. E nós éramos tratados no Tribunal Militar como profissionais, como auxiliares da justiça, como deve ser, como é o advogado que hoje está na Constituição, indispensável, né, a existência do Poder Judiciário, pois já naquele tempo, né, com os atos institucionais, nós, na Justiça Militar, nós éramos tratados com todo respeito. Impressionante. Isso é verdade, isso tem que ser dito. Isso tem sido dito pelos advogados que militaram nessa época. Então, hoje,
nos tribunais civis, hoje a gente encontra violências, né? Você não conseguir falar com o juiz. É comum, pergunte a qualquer advogado se ele consegue falar com o ministro de Corte Superior com facilidade. Não consegue. Um declínio das relações, né? Não consegue. Então, as coisas são... Fala com o assessor, ou então, na melhor das hipóteses, fala pelo computador. Né? Não é, o contato não é físico. O que faz uma diferença gigantesca, né? O contato frio pela live. Da televisão, ou o contato pessoal. Né? Ô, Técio, o que o Bevilacqua falou é que quando a política entra por uma porta do quartel, a disciplina e a coesão saem pela outra porta. Essa é uma expressão democrática dos que respeitam a justiça. O general Plínio. Ele repetia uma frase que é enfim, de juristas antigos, quer dizer, quando a justiça entra pela porta dos tribunais, a justiça foge espavorida pela janela. Ele adequou, então. Adequou, sim. Quando a política entra por uma porta, a disciplina e a coesão É isso mesmo, está outra. perfeitíssimo, é isso mesmo. É Mas verdade. É verdade. E ele tinha o Peri Bevilacqua, né, que eu homenageio aqui, porque convivi com ele, eu assisti, foi cassado, retirado à força do Tribunal Militar, um general de exército, um homem da maior integridade. Por quê? Porque ele respeitava, não é, os direitos, ele respeitava a cidadania, ele achava que aquela violência não tinha que ser combatida, e combatia. Concedia habeas corpus. Né? Tanto que o AI-5, quando caça Peri Bevilacqua, suspende as garantias do habeas corpus, porque quem dava habeas corpus era o Tribunal Militar, e deu muito. Né? Então, essa experiência da repressão do ponto de vista da justiça militar, das auditorias militares para o Brasil afora, e sobretudo o Tribunal Militar, que funcionava no Rio de Janeiro, e que foi para Brasília só em 1973. Então, nós advogávamos aqui e éramos representantes dos advogados do país inteiro, porque nas auditorias dos estados não tinha a malha aeroviária que tem hoje, as passagens eram caras, então era comum, né? Não se cobrava. Era uma advocacia pro bono. Historicamente, desde o Tribunal de Segurança Nacional, os advogados não cobram e não cobravam de presos políticos, porque era um dever cívico da cidadania e da advocacia. Isso é da história da advocacia. Então, os advogados não cobravam. Então, era difícil vir. Você pode mencionar alguns desses advogados? Sobral Pinto, que era o nosso líder, né? O Sobral. Puxa vida. O Sobral foi barrado na porta do DOP, você sabe disso? Quando, no dia do golpe, os advogados fizeram uma longa fila na porta do DOP e o sentinela não deixou o Sobral entrar. O Sobral era... Eu assisti, por exemplo... Quem contava isso era o Modesto. Modesto, grande advogado, joguei muito com ele. Eu era o caçula, hoje estão todos mortos. Eu sou sobrevivente porque eu era muito moço, eu não era formado quando eu comecei a advogar nas cortes militares. E o Sobral, eu assisti uma vez no Tribunal Militar, era procurador-geral da Justiça Militar, Heraldo Gueiros Leite, da família Gueiros, parente do Nemias Gueiros, dos Gueiros todos, de Pernambuco. E o Heraldo estava sustentando essa coisa horrorosa, que o Ministério Público fala depois nos tribunais superiores, fala depois da advocacia, que o advogado sustenta, depois que é o promotor, né, o procurador, e no Ministério Público fala depois, que é um absurdo. Né? A defesa tem que falar no fim, tem que ser o último a falar, mas não é. Pois bem, isso é uma deformação que aos poucos vai sendo corrigida. E o Heraldo estava falando, não cabe a parte nas cortes superiores. E o Sobral protestou e começou a partear o Heraldo. Na sessão, eu estava lá assistindo. E aí o presidente tocou a campainha e disse, o senhor não pode interferir. Mas o Sobral, imagina, não interferir. Aí o Heraldo disse, agora é mentira, não admito. E aí eu me lembro perfeitamente dessa cena, era Diogo Borges Forte, era um militar que presidia a corte, acho que ele é general. Ele aí tocou a campainha e a segurança do tribunal era feita pelas três forças. Um dia que era o Exército, outro dia era a Marinha, outro dia era a Aeronáutica. Nesse dia eram os fuzileiros navais. Ele tocou a campainha, entrou uma tropa de fuzileiros navais,
para prender o Sobral. Aí nós pegamos, tiramos o Sobral da sala, tiramos o casarão velho pelas portas e tal. E a sessão continuou para evitar o constrangimento do Sobral sempre. E o Sobral continuava gritando lá de fora. A gente ouvia a voz do Sobral. E eu me lembro que ele dizia assim: eu denuncio a nação! Coisa linda. Eram grandes oradores, né? Coisa estupenda. Eu uma vez disse, eu lembrei isso do Supremo, num processo de natureza política, eu disse, puxa, eu lembro do Sobral, da vontade de hoje dizer aqui a mesma coisa, denunciar a nação, a violência, etc. Pois bem, Sobral, modesto, puxa vida, o velho Heleno Fragoso, que era um grande advogado, era um homem muito respeitado, que começou a advogar tarde. Ele não teve, porque primeiro ele era autor de livros, já era um professor consagrado. Quando ele foi advogado na Justiça Militar, ele não teve aquela experiência do começo da profissão, de defender. Mas foi um grande. Foi um grande importante. Muito importante. Foi muito importante. Seus livros são muito importantes. Não, Heleno é uma figura foi muito importante, tinha muita respeitabilidade. Eu trabalhei com ele muito. Quando ele montou o Departamento de Direito Penal da Faculdade de Ipanema, quando inauguraram a Faculdade de Ipanema, nos anos 70, ele me chamou para trabalhar no departamento, né? Lecionei lá 20 anos, porque eu tinha com ele um carinho enorme, ele por mim. Aprendi muito com ele, era uma pessoa formidável, preparadíssima. E Heleno, modesto, puxa vida, não éramos muitos. O Lino Machado, que era um advogado também, muito aguerrido, bom advogado. O Nilo Batista era assistente nessa época. Era assistente, trabalhava com o Heleno, mas ele não fazia audiência, ele não era assíduo nas audiências, no julgamento. O Heleno tinha presença pessoal sempre, né? Em geral, nos julgamentos, né, quando nós fazíamos a ordem de falar, o Heleno era sempre o primeiro, porque ele era o professor, então ele definia a tese, a causa. Era muito curto o tempo que os advogados tinham para falar, né? Num certo momento eram 15 minutos, no outro era meia hora. Eram vários julgados ao mesmo tempo? Sim, os processos tinham 20, 30 réus, eram julgados juntos, sim. E aí ele botava o Heleno para falar, porque o Heleno abria com ele, era um professor, um orador extraordinário, quer dizer, nesse sentido, ele era um didático, né? Então, ele expunha a causa e dizia da tese. Daí em diante, nós não precisávamos repetir a tese. Como disse o professor Heleno Fragoso, é isso, ele tem razão e tal. E facilitava a nossa vida. Então, a gente fazia essa divisão na sustentação de maneira a ser eficiente no convencimento, né, na persuasão dos... Você fez uma sustentação outro dia no Superior Tribunal da Justiça, Isso. defendendo o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e que até viralizou na internet, e que você fazia uma relação daquele momento que o Brasil viveu com a Lava Jato com o AI-5. O julgamento foi no dia 12 de dezembro. Não é? O Rodrigo foi vítima do que hoje se chama lawfare, que é a perseguição política, é usar o direito para perseguir politicamente alguém. Né? Ele foi vítima da conspiração que os apoiadores do então presidente da República, seus filhos e tal, fizeram para tirá-lo do cenário da política. Mas não há dúvida, isso está provado. E levou 5 anos para o tribunal reconhecer isso e ele ser excluído do processo. Pois bem, ora, com esse cenário, nós estávamos no dia 12 de dezembro, na véspera do AI-5, que comemorava 55 anos, do qual eu fui vítima, porque eu não tive formatura por causa do AI-5. Eu não pude me formar, não pude ter aquela solenidade. No municipal, que era uma maravilha. Pois bem, então, eu achei que eu tinha que fazer uma referência, né, ao fato de que o AI-5, ele foi vítima de uma conspiração tal como o AI-5, e lembrar do AI-5, no aniversário do AI-5, não por nada, mas para não repetir, lembrar para não esquecer. Não é jogar
para debaixo do tapete a história. Não, estar atento à história do Brasil, a essas violências que foram praticadas nesse período da ditadura, né? E, com isso, obviamente, enfim, chamar a atenção, né, de todos, e sobretudo dos jovens que não viveram isso. Né? Lembrar para não esquecer é um lema na sua vida? Nesse campo, com certeza. Com certeza. Porque eu fui um pouco vítima né, da ditadura, como estudante nesse período, né, perseguido e tal, e, ao mesmo tempo, ator, né, na defesa da minha geração, porque os meus clientes muitos eram mais velhos do que eu comecei muito cedo. Qual foi o caso assim, emblemático e que mobilizou e que mais impressionou você de participar na defesa? Difícil, todos, porque cada processo tem... Enfim, outro dia... Eu acho que a gente tem que desencavar esse arquivo de esqueletos, né? Mas, enfim, como eu funcionei em centenas, milhares de processos no Brasil inteiro, né, eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma audiência em São Paulo, a auditoria lá era dura. O auditor, o juiz auditor, era duríssimo. Estavam lá os advogados, poucos, mas os advogados que atuavam na defesa dos presos políticos, e eu cheguei lá, garoto, e fui entrar na auditoria, pediram a carteira de identidade, eu dei a carteira de identidade, e o sujeito botou num saco assim. Não, peraí, me devolve aqui minha carteira. Eu disse, não, mas a carteira fica apreendida. O senhor não pode apreender, porque não pode ficar com a identidade de ninguém, é lei. O senhor não pode ficar com a minha identidade, o senhor me devolve isso, então o senhor não vai entrar. Para entrar, tem que deixar. Aí tinha gente com audiência, eu aí entrei. Bom, estou lá sentado, o garoto, né? E aí o escrivão lá não me conhecia, evidentemente, mas já apregoou lá o réu que eu defendia. Disse, quem é o advogado? Eu falei, sou eu. Eu disse, por favor, a sua identidade para eu fazer aqui o termo, tá? Aí eu levantei e tomaram a minha identidade, fiz um discurso protestando. E aí? Aí todos os advogados, também, aí uma confusão, aí o auditor mandou buscar a carteira e entregou para todo mundo. Você deu uma de Sobral Pinto. Deu uma de Sobral, exatamente. Aí tem o Raimundo Pascoal Barbosa, que era um grande advogado de São Paulo, puxa, que saudade, grande advogado, admirado. O Raimundo, durante anos, quando eu estava em congresso, quando ele lembrava, esse menino chegou lá, deu uma bronca. Então, o fato é que esse aprendizado de lutar contra a ditadura, pelos meios legais, pelo usando do direito, da lei e tal, foi uma escola extraordinária para a minha vida. Você participou de alguma defesa no Mensalão? No Mensalão não funcionei. Na Lava Jato. Então me fala da Lava Jato. Na Lava Jato eu funcionei para vários acusados, vários. Tive lá essa experiência com o juiz lá da Lava Jato. Né? De Curitiba? De Curitiba. Tive experiência, era fazer a audiência lá, era 10 milhões de vezes pior do que na pior ditadura. As audiências de Sérgio Moro. Eram horrorosas. Enfim, a figura, né? Você era arbitrário, era antipático, tratava mal todo mundo e tal. Eu até tive uma experiência fantástica com ele, porque ele absolveu um cliente meu, um dos processos. Poxa vida, eu ia botar no currículo, absolvido pelo Sérgio Moro, né? Mas aí o tribunal reformou o tribunal. Reformou para condenar. Meu Deus! O tribunal que era também, essa turma que era preventa, era barra pesada. Eu até que tinham, enfim, que tinham muito ligados e tal. Então, mas eu funcionei para defesa de outros acusados na Lava Jato e tal, e vários, até quando se decidiu, de uma maneira geral, decidiram fazer a delação chamada delação premiada. Aí eu e meus companheiros de escritório, nós saímos, não deixamos. Não quiseram mais? Não faço. Eu acho que delação premiada é papel. Não é papel de advogado. Advogado que é advogado, tem alma de advogado, que presta o juramento de ser advogado, não faz delação premiada. Para se associar com o Ministério Público, para vender, para receber dinheiro, para fazer acordo. Não, isso não é. Com todo respeito aos que fazem. Foi uma face espúria da justiça no Brasil. Não, e eu ouço, Hildegard, não, é um instrumento moderno que veio dos países desenvolvidos. Mentira! Na
nas ordenações filipinas do Reino de Portugal de 1500, que teve vigência no Brasil e que serviu para condenar Tiradentes. O Joaquim Silvério dos Reis fez delação premiada, ganhou o título de coronel, ficou rico, etc., negociando a morte de Tiradentes e dos Inconfidentes. Então não tem nada de moderno, é o lugar de mais atrasado do mundo. E eu, com todo respeito aos que fazem, eu abomino e não respeito essa prática. Também os colegas que fazem, advogados que fazem, também é problema deles, mas não tem o meu respeito no sentido profissional, não tem. Eu sou absolutamente contra. Você podia falar sobre o caso que você também conseguiu vencer, do Rodrigo Neves? O Rodrigo, explicar o que foi, olha, porque fala-se muito, mas poucas pessoas não, o Rodrigo era prefeito de Niterói, plena atividade, e às 6 horas da manhã a polícia chega na casa dele, né, e o prende, e ele é levado preso para Bangu, lá, Bangu 8, uma cadeia a 60 graus, era um verão, eu, quando fui vê-lo pela primeira vez, entrei na causa alguns meses depois de ele ter sido preso, eu quase morri de calor, porque estava mais de 50 graus lá. Eu tinha que dormir com toalha molhada. Né? E era uma sala com 40 pessoas, a cela dele, né? Eu não sei como é que não morreram. Mas, enfim, ele foi preso por decreto, aquela coisa, né? Um decreto de prisão. O Ministério Público pediu a prisão de uma maneira arbitrária, completamente arbitrária, não tinha nenhuma razão, nenhum motivo, zero. E aí foi decretada a prisão. Sem processo? Não, tinha um processo que atribuía-se a ele crimes supostamente narrados por delação premiada sem prova. O sujeito delatou, mentiu, contou o que quis contar para se valorizar, para ter seus benefícios e causando mal às pessoas, inclusive ao Rodrigo, que era absolutamente inocente, não tinha praticado, mas havia uma referência. E com base nessa referência, sem prova, sem corroboração, como já decidido pelos tribunais, a delação, tudo bem, quer delatar, deve ser, mas tem que ter, não basta chegar e delatar. A pessoa não pode estar na mão, né? Não pode estar na boca do outro que resolve contar uma mentira. É preciso provar, é preciso reunir provas, e aí tudo bem, a delação é um elemento a mais. Pois bem, então, sem nenhum elemento de prova, zero prova, ele foi preso. E nunca foi ouvido, são 5 anos passados, nunca prestou um depoimento sobre os fatos. E ele ficou preso quanto tempo? Ficou preso uns 3 meses. Uhum. Inicialmente, quando eu fui procurado, eu fiz um recurso aqui para o Tribunal do Rio, e o tribunal decidiu soltá-lo, relaxou a prisão, ele foi solto. Foi solto, reassumiu a prefeitura, voltou literalmente nos braços do povo mesmo, ele foi lá e foi carregado nos braços e reassumiu a prefeitura. E no ano seguinte, tinha eleição, ele elegeu o sucessor com 70% dos votos no primeiro turno. Não é brincadeira, para mostrar que o povo não acreditou naquele absurdo, naquela acusação que era absolutamente mentirosa. Que agora, 5 anos depois, porque a justiça é assim, é lenta, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não havia justa causa nem para prisão e muito menos para o processo. E esse processo foi sepultado, deixou de existir, porque foi reconhecida a inocência, foi reconhecido que o Rodrigo Neves não praticou nenhum ato que seja indigno. Isso não é cabível nenhuma retaliação ao próprio judiciário, ao juiz, ao Ministério Público? Eu acho existe que isso? Sim, não é comum, mas existe. Eu acho que sim. Eu acho que esse dano causado, moral, pessoal, físico, tem que ser. E ao próprio delator. Sobretudo os mentirosos, canalhas que se prestam, né, covardemente a isso. E por que não é normal isso? Porque é o Brasil, na minha experiência, tudo acaba em pizza? Sabe por que não é normal? Porque a pessoa, quando se vê livre desses problemas que é um inferno na vida, a pessoa não quer mais saber disso. Mas, na hora das pessoas, deixa isso para lá, as pessoas não querem continuar mexendo nisso. A minha experiência pessoal
Não, deixa para lá, não quero mais saber disso. A pessoa quer esquecer aquilo. O que é um erro, porque é claro que responsabilizar os detratores, aqueles que deram causa a isso, é positivo. Mas, do ponto de vista humano, é comum que as pessoas queiram para lá. Não é o caso, não digo do Rodrigo, né? Porque, enfim, ele está aí, foi um êxito extraordinário, ele está terminando o mandato, né? É possível que seja... Ele já terminou o mandato. Ele Não, está agora... Perdão, está terminando o mandato do sucessor dele, que é o Axel ele, Grael. Ele é um dos secretários. E aí pode ser que ele vá disputar a prefeitura no próximo ano, pode ser. Oxalá que sim, porque ele fez um mandato de 2 mandatos extraordinários, né? Niterói hoje é uma cidade modelo na região metropolitana do Rio. É mesmo, basta ir a Niterói para ver a diferença. Então, ele sofreu uma injustiça gigantesca, porque foi uma prisão arbitrária, a pedido e foi decretado monocraticamente por um juiz, né? Embora o órgão fosse colegiado. Depois o colegiado relaxou a prisão, ele foi solto, e agora o tribunal, enfim, acabou com a acusação, com tudo, sepultou o processo. Enfim, então foi uma luta, foram 5 anos, Ilde, 5 anos de luta. Ô, Técio, eu li hoje que um deputado apresentou um projeto, ou vai apresentar, que os juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser escolhidos pelo Senado. Não, isso é uma bobagem. Isso... Não, foi um senador, não foi um deputado, foi um senador. Enfim, isso é prerrogativa histórica do presidente da República, isso é uma bobagem. O que você acha dessas bobagens todas que estão ocorrendo no Congresso em relação às autoridades do Judiciário? Eu acho que, enfim, tem erro de parte a parte. Eu acho que é falta de amadurecimento político do Congresso, né, desses atores, né, que, infelizmente, muitas vezes não têm a noção do papel que eles devem representar do ponto de vista histórico, e aí cometem essas heresias e falam essas bobagens. E eventualmente, um desentendimento com a própria corte, né? E por tais ou quais razões, por tais ou quais manifestações, então, que gerou esse mal-estar entre as instituições, o que é muito ruim para a democracia, né? Muito ruim. Então, o ideal é que seja um Supremo respeitável, forte, quer dizer, que tenha a última palavra no ponto de vista da justiça, e um Congresso que seja digno do nosso respeito, né? Mas, infelizmente, é o preço da democracia. Nós temos que amadurecer. Agora vamos falar da atual estrela do Supremo, que é o Flávio Dino. Com aquele desenvoltura, com a sua verve, sua presença de espírito, e se envolveu em vários embates verbais, né? Com deputados, com senadores, com a mídia. Eu queria que você emitisse a sua opinião sobre o Flávio Dino. Eu acho um espetáculo. Eu acho que o Flávio, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida, eu conheci lá atrás, na montagem. Eu fui membro do Conselho Nacional de Justiça na segunda composição, ainda o Conselho engatinhando. Eu tive o prazer, a honra de integrar este conselho e participar da sua história. E na primeira composição, que foi em 2005, o Flávio Dino ajudou a montagem desse conselho, né? Ele era o secretário-geral. Era o presidente supremo, acho que era o Nelson Jobim, foi um grande presidente supremo, o Nelson Jobim, e ele era juiz, foi colocado lá para secretariar, para ajudar na montagem do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Eu conheci nessa ocasião. E ele já era tão inteligente quanto é hoje. Isso não é novidade, não. Ele é muito habilidoso, é um homem preparadíssimo. Eu gostei muito. Ele já citava as passagens bíblicas? Não, enfim... Ou é mais desse momento? Não, agora, enfim, ele é muito inteligente sobre todos os aspectos. Sobre aproveitar o momento para atuar. Eu acho ele um ator
importante na história do Brasil, na história da República. Acho um ator importante. Foi importante do Ministério da Justiça. Eu conheci o Ministério da Justiça que não se entrava, porque era trancado a sete chapas, entraram no inferno, na ditadura. O Ministério da Justiça era inacessível, fisicamente, você não conseguia entrar. Na época do petróleo? Não, o petróleo já foi... Não, na época do Abiakel, né? Foi anos ministro. Era duro, era complicado. Porque o petróleo já foi do Figueiredo, não foi antes. No Abiakel, enfim, era barra pesada. O Ministério da Justiça. E na abertura, na anistia, depois da anistia com a Constituinte, o Fernando Lira assumiu que ele era escolhido pelo... tinha sido escolhido, né, pelo Tancredo. O Tancredo morreu, o Sarney manteve a indicação, mas eles se bicaram tanto que ele ficou 2 anos e se bicavam muito. E ele assumiu, e para mostrar que tinha mudado e tal, ele mandou tirar todos, o Ministério da Justiça era aberto, e mais, o gabinete, pasme, eu presidi lá, eu funcionei da administração dele, o gabinete dele ficava literalmente com a porta aberta para mostrar que os tempos... Você passava, ele estava sentado, você dava a Deus. Que coisa bonita. Lindo! Né? Só que depois de algum tempo, eu disse, como é que eu faço para fechar a porta que eu preciso trabalhar? Ele era muito engraçado, muito espirituoso e muito inteligente. E aí acabou fechando. Mas enfim, quem sabia disso ia lá e entrava. Não pedia licença, entrava. Entrei a porta aberta, escancarada. Ele era uma figura extraordinária, tá? Morreu, moço, enfim. Mas eu presidi o Conselho, que não existe mais isso, o Conselho Federal de Entorpecentes. Isso. Na abertura de 80. E você também foi secretário de Justiça, Fui secretário de Justiça em 87. Mas de 85 a 87 eu presidi esse conselho, que era no Ministério da Justiça. Então, convivi muito com o Fernando Lira. Com o Fernando Lira, que é uma figura... O que você acha dessa discussão se a segurança pública deve ser ou não deve ser do Ministério da Justiça, deve ser um ministério separado? Você tem opinião formada sobre isso? Veja, no plano estadual, você tem a Secretaria de Justiça, que, aliás, deixou de existir, né? Foi o Garotinho que acabou com a Secretaria de Justiça. Não, o Cabral que acabou com a Secretaria de Justiça, extinguiu, enfim. Hoje, não tem? Não sei se já ouviu falar em secretário. Quem é o secretário de Justiça do Rio? Não tenho ideia. Aliás, eu não sei o nome de muitos secretários do Rio. Mas a Secretaria de Justiça... Não só eu, muita gente não sabe, são horror. Mas a Secretaria de Justiça, que é a secretaria mais antiga, né? O Ministério da Justiça é o mais antigo. Infelizmente, hoje não tem. Era uma secretaria muito importante, que no meu tempo não tinha secretaria de administração penitenciária, então eu cuidava dos presos, além de tudo que cuidava, né? Tudo. Era enormes atribuições. E a segurança pública, tem o secretário de segurança pública, são separados. Tinha, nesse tempo, a cadeia, os presos. Muito bem. No plano federal, né, não tem Secretaria de Segurança, no Ministério de Segurança Pública. Tem o Ministério da Justiça, com os diversos órgãos, e trata da segurança pública. Eu não tenho nenhuma dificuldade de conceber um ministro da Justiça que trate das duas áreas, porque são áreas pontuais, né? Não é como no Rio, que o jeito tem que tem o assunto ali acontecendo na hora, tem o delegado que vai atuar. No plano federal, ele age em segunda instância, ele age na coordenação nacional, não tem a coisa do... Né? Você tem a Polícia Federal, tem umas ações pontuais, mas eu acho que pode, no meu modo de entender, eu acho que pode permanecer com o mesmo ministro. O mesmo ministro pode se fazer Justiça e Segurança Pública, eu acho. Não tem esse preconceito, que tem que separar. Eu acho só cria confusão, separando. Só cria confusão, a meu ver. Eu acho que o Dino era contra, né? Ele era contra.
Então, mais uma razão para eu ser contra também. O Tércio, vocês criminalistas defendem, claro, também muitos inocentes, mas também muitos criminosos. Qual é o critério? Esse bandido eu defendo, esse outro eu não defendo. Como é que é esse critério? Meu pai era advogado criminal, com quem eu trabalhei desde criança, a vida inteira. E, enfim, que eu sigo, que me inspira, morreu muito cedo. Mas ele é meu inspirador em todos os sentidos. O velho Raul morreu com 54 anos. Velho Raul, veja só, tinha 54 mas anos. Eles eram velhos há 54 anos. Os tempos morriam cedo. Ele morreu com 54 anos num acidente cirúrgico, né? Numa operação mal sucedida. Né? Quase um homicídio culposo, quase. Mas, enfim. E ele dizia muito isso diante dessa pergunta, que às vezes eu fazia, dizia, meu filho, os criminosos não nos procuram. Eu só defendo inocente. Então, todos os meus clientes são inocentes. Você é parte desse princípio. Agora, você não vai viver defendendo torturador. Eu não defendo torturador. Não há hipótese. Sinto muito. O código de ética diz que ele não pode escolher e tal, mas torturador, que me perdoe a ordem dos advogados. Eu não defendo. Então você tem esse critério. Sim, mas sabe o que acontece também? Ainda eu conversava isso com a Letícia, que é minha companheira de escritório há 30 anos, minha prima querida. Letícia Lise Silva. Letícia Lise Silva, que antigamente dizia, sua filha, não foram, a sua filha passou aqui, sua filha passou aqui, mas o tempo passa, agora os dias, a sua mulher. Ela não gosta disso, mas enfim, ela era minha filha, agora é minha esposa. E aí? Que não tem cara mais de filha. Mas, enfim, então eu discutia isso. Curioso, olha, é verdade. Eu não sou procurado por essas... Não chega a nós, não chega. Eu acho que já há um filtro natural. Né? Certos crimes, certas pessoas não têm acesso a mim, não chegam, não me procuram, vão procurar, sei lá, né? Matéria atrai matéria, não é assim? Quer dizer que aquela história do advogado porta de cadeia não é mito, existe. Não existe, como não? Como é que eles funcionam, Tércio? Funciona assim. Olha, eu no começo da minha vida, na delegacia de Copacabana, tinha um cara, um advogado, bacharel, advogado, que fazia pontos na delegacia para assinar os flagrantes, quando precisava de menor de 21 anos, quando precisava da presença do advogado, eu chamava o doutor fulano e ficava ali na delegacia. E aí recebia os trocados. Recebia os trocadinhos, vivia ali dos trocados. Né? Eu conheci. Ele estava lá, ele morava, ele via todos os dias. O escritório dele era na delegacia. É verdade. Então tem muito. Isso é um quadro de humor, né? Ele é uma pessoa muito engraçada e tal. Que Deus o tenha. Mas tem os mais pesados, que fazem alianças, né, com o crime organizado e tal. Infelizmente. E, enfim, hoje é 1 milhão de advogados. Né? 1 milhão de advogados, você achar que são 1 milhão de pessoas íntegras ou não acontece. Né? A ditadura criou, ao longo da sua existência, deixou criar faculdades, que o Brasil tem mais faculdades somadas do que o mundo inteiro. De direito. De direito, faculdade de direito. Então, criava faculdades... Por quê? Porque queria mesmo depreciar a profissão? Porque a faculdade... Porque os interesses de empresários, então, é uma faculdade fácil, que não tem laboratório, não tem nada. E não tem nem biblioteca, não tem biblioteca. Então, professores desqualificados e tal. Havia faculdade aqui no estado do Rio, né? Faculdade de fim de semana. A aula era só sábado e domingo. E até a faculdade à distância também, né? Faculdade de fim de semana, não tinha aula, não tinha lá uma vez por semana para fazer prova. Agora, muito bandido se forma em direito para poder se defender, não é isso? Não, o curso não é um curso técnico, então tem faculdade. Qual é o problema? Não é só dos advogados, é o problema estrutural. Né? São faculdades que não têm estrutura, não têm professores, não é? Experientes para prestar um bom ensino, dar um bom exemplo. Então, você tem uma classe que é de acordo com esse padrão, não é? No Brasil inteiro. Então, são
Enfim, é uma pena, mas é assim, infelizmente, são mais de 1 milhão de advogados, bacharéis, advogados, fora os que estão formados e não exercem. Então, e a ordem faz, na medida do possível, o controle ali, ético, disciplinar, mas são as dificuldades de um país, né, um país subdesenvolvido, um país pobre. Como é que você vê essa questão complicada da milícia no estado do Rio de Janeiro? Você tem recebido algum tipo de solicitação de pessoas que são oprimidas pela milícia, esse tipo de... Sim, isso infelizmente, é uma presença constante em todas as áreas, né? Todas as áreas. E tem uma leniência e um desleixo do poder público, né? Isso chegou ao ponto, chegou porque você tem uma cumplicidade, né, de autoridade, de polícia e tal, que gera essa coisa. Até porque a própria milícia é integrada, muitas vezes, por policiais. Né? Os policiais que integram. Originalmente, elas partiram de policiais. Então, é complicado, é dificílimo, mas é um assunto que tem que ser enfrentado. É preciso ter coragem para enfrentar. E é antigo, né? Antigo. Até surpreende que agora se fale nas milícias. Antigo, isso é muito antigo. Muito antigo. Agora, não sei, eu confesso a você que eu não sei como é que nós vamos parar. Não vejo agora, nesse governo, nenhum empenho nesse sentido. Acho que no Rio de Janeiro, pelo menos, não vejo um empenho de trabalhar contra essas milícias. Não vejo. Eu não vejo. Tomara que eu esteja errado. Agora, e a prisão dos jovens nas ruas, sem processos? A prisão aleatória de jovens, simplesmente pelo aspecto físico deles, por estarem sem camisa, ou por andarem em grupo. O que isso inspira você? Isso sempre existiu. Né? Basta entrar em qualquer cárcere do Brasil. Basta, eu vou mais, não precisa ir na cadeia. Vai no corredor criminal das varas criminais do Rio de Janeiro e veja quem são os presos que passam algemados. São pretos e pobres. Não tem sangue. Então, a injustiça social, né, essa coisa é um caldo de cultura disso tudo, né? E vai continuar assim, não é? E aí, o que faz? Você prende pelo jeitão, pela cor, né? Aborda pela cor, é preto, é pobre, está mal vestido. Né? Isso, infelizmente, é assim. Eu acho que vai demorar uma geração para corrigir isso, né? E é preciso muito Porque empenho. já há um movimento mais eficiente antirracismo, né? Sim, hoje mais do que outro dia, né? Mas ainda falta muito, né? Ainda falta muito. E tem essa violência do cotidiano, né? Que é difícil, é um problema sério. Não sei como resolve. Não sei. A advocacia ainda é criminal, sobretudo feita por homens? Não, hoje há muitas mulheres advogadas, muitas. Criminais? Advogadas criminais há muitas, enfim. A minha sócia se você for analisar, a atuação feminina e a atuação masculina, como é que você definiria as semelhanças e diferenças? Olha, antigamente, Yuri, eu vou te dizer, era impensável, quando eu comecei minha vida profissional, era impensável você mandar uma mulher para ver um processo na delegacia. Era impensável. Eu não conseguiria ver, seria cantada, seria impensável. Hoje, não. Hoje há mulheres poderosas na advocacia criminal, na advocacia em geral. Não só no Rio de Janeiro, no Brasil todo tem. São Paulo tem mulheres fantásticas. Eu, no meu escritório, Mas existem certos conceitos que se consolidam e são muito fantasiosos às vezes, que a mulher é mais meiga, a mulher é mais suave, a mulher isso, a mulher aquilo. Como é que esses conceitos entram nessa roda aí? Não entram? Acho que não. Juízas, vai na primeira instância, no Rio de Janeiro, só tem mulher. Juíza tem que ser brava. O predomínio de mulheres na justiça, na judicatura do Rio de Janeiro é enorme. Antigamente era impensável. Eu me lembro, ainda na minha existência como estudante de direito ou como iniciante,
A primeira mulher admitida como juíza, eu me lembro, eu conheci depois, ela foi a primeira mulher, hoje só tem mulher. Qual é o conselho mais frequente que você dá como advogado criminal? Não, ter integridade pessoal, não é? E respeitar o direito, não mentir, não querer dar um jeitinho, achar que ser advogado é o malandrinho, não é o malandrinho, é o que diz a verdade, é o que está busca a verdade, busca o direito, estudar, é isso. Às vezes o mau advogado pensa que ele é advogado é o que tem que dar um jeito, que tem que fazer a malandragem, não tem que ser malandro, o advogado tem que ser malandro, tem que ser digno da admiração dos seus pares e do respeito dos juízes, dos membros do Ministério Isso ainda funciona? Funciona. Mesmo nessa... Eu acho que funciona. Funciona. E para os seus clientes, o que habitualmente você mais ensina a eles ou mais diz a eles? Olha, primeiro que ele confie, não é? Na estrutura que existe do Poder Judiciário, do direito, da possibilidade de buscar, de ser justo, de encontrar justiça. Eu acredito, eu sinto muito, mas eu ainda acredito que é possível fazer justiça. Eu ainda acredito, ainda tenho esse sonho, né, de buscar justiça. E tenho tido êxito. Quer dizer que sonhar não é impossível. Não, sonhar é importante. Sonhar com o Brasil sério, grande, justo, ajuda a viver. Sonhar ajuda a viver. Qual foi o papel, na sua opinião, do Alexandre Moraes? Qual foi a importância do desempenho do Alexandre Moraes? Eu acho que ele foi importante. Em certo momento do Brasil. Tudo bem, então você pode fazer críticas aqui e acolá, mas eu acho que ele foi importante, né, de mostrar, mostrar um certo critério, né, dar uma certa bússola. Né? As coisas não podem ser como pensava que podia ser, nessa coisa. Aquela destruição dos três poderes, física, né, da Praça dos Três Poderes, é inenarrável aquilo. Não dá para conviver com um cara, com as pessoas furando os assentos, sentando nas cadeiras, quebrando vidraça, destruindo obras de arte. Não dá para conviver com isso. Então não é possível que agora não passar a mão. Não, ele foi duro, como tinha que ser, eu acho. A pena foi, eu não sei se a pena foi alta, eu não conheço o processo, não conheço, mas eu acho que o juiz tem que se fazer respeitar. O judiciário brasileiro se deixou mesmo impressionar pela Lava Jato, pela caça aos corruptos, e a gente percebeu, então, que o judiciário, em muitos aspectos, se posicionou com um conservadorismo extremo e com um punitivismo exacerbado, a ponto de você ver penas de 200 anos, 100 anos, 300 anos. Parece brincadeira, mas é verdade. Né? Verdade. E mesmo quando eu falo do Supremo, ele, de certa forma, ele conciliou muito com essa atitude punitiva. Sem dúvida. E a partir, se a gente for determinar, do Mensalão, posteriormente na Lava Jato, e isso se expandiu por todas as cortes, em todas as instâncias, em todos os estágios. Verdade. Quanto tempo você acha que vai levar para o judiciário brasileiro retomar o equilíbrio aos olhos não só da nação, mas aos olhos dos seus pares, dos advogados e mesmo desse poder, desse terceiro poder brasileiro? Eu diria que, por exemplo, Flávio Dino é uma esperança pela sua capacidade, pela sua inteligência. É uma aquisição para o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, muito importante. Não podemos fazer milagre, é com pessoas e com gente. Né?
e com aprimoramento disso, dos advogados, da sociedade de uma maneira geral, você aprendendo a votar, tudo isso. No mensalão, no Supremo Tribunal Federal, para você ter uma ideia, que é inacreditável, um presidente do tribunal do Supremo Tribunal Federal, quando ele tomou posse, sabe o que ele fez com a tribuna dos advogados? Mandou rebaixar. Cavou um buraco no chão e baixou. Então você não subia a tribuna, você descia a tribuna, você tinha 2 andares e falava com o juiz, você olhando para cima. O que contraria normas elementares. Não há hierarquia entre juiz, Ministério Público e advogado. Todos são no mesmo grau, no mesmo tamanho. Então ele mandou baixar. Por quê? Porque o advogado é menos do que o juiz, é menos que o promotor. É isso. Ficou 2 anos durante o seu mandato a tribuna. Você não mencionou o nome. Joaquim Barbosa. Ah, o Joaquim Barbosa. Quando ele foi sucedido pelo Ricardo Lewandowski, o ministro Lewandowski tomou posse, no dia da posse dele, ele levou o praticado. Eu fui a ele com um ofício do Instituto dos Advogados Brasileiros, que na época eu presidia, pedindo a ele que restabelecesse a tribuna no nível em que historicamente foi, que é o mesmo nível dos advogados, dos juízes e dos membros do Ministério Público. E ele, no dia da posse, disse, se foi um ato da corte, eu vou consultar a corte. Se foi um ato isolado do meu antecessor, eu vou mandar subir novamente. E mandou subir. Basta quem quiser saber, vai lá e olha a tribuna, tem um remendo do tapete, ele aí mandou suspender e a tribuna passou a ficar no mesmo nível. Isso é uma megalomania, né? Uma demonstração, não é, da falta de tudo, de pudor, de respeito, do seu papel de juiz. É. Então, essas coisas aconteceram, foi outro dia. Eu disse, não foi no século passado, não foi outro dia. Então, por isso que eu disse, a chegada do dia, no meu ver, ela é alvissareira, porque é um cara que tem história. Ele tem história. Ele não é um ilustre desconhecido. Pode gostar, não gostar, concordar, não concordar, mas ele tem história. Ele tem uma longa história de serviços prestados à nação em diversas áreas do conhecimento. Então, eu acho que é por aí, aprimorando, não é? Melhorando as pessoas. Eu acredito. O Milor Fernandes dizia, o ser humano é inviável. Eu acho que o ser humano é viável. Você passou isso na sua entrevista inteira, mas você também é um homem com história. E você com uma história de brava pessoa, de brava figura humana. Obrigado. Eu me lembro que quando eu estava tentando reaver a documentação sobre a mamãe para conseguir reconhecer o assassinato dela pelo Estado, o meu advogado precisou recorrer a você, que era o Luiz Roberto. Aliás, o Luiz Roberto não estava nem como meu advogado, porque ele é tributarista. Seu amigo, Luiz Roberto Nascimento Silva, me lembro perfeitamente. Foi. E eu falei, Luiz Roberto, me ajuda que eu não vou aguentar mexer com essas coisas, porque não cabia ter advogado, né, na comissão dos mortos desaparecidos. Você chegava com a sua documentação. E ele foi um grande apoio. É um amor de E pessoa. ele foi atrás de você. E você foi procurar porque tinha sumido o processo, o inquérito da morte da Zuzu Ângela. Você localizou. Mas não é só isso. É a sua vida inteira, são as suas defesas, são as suas vitórias, e é o que você representa sobre aquele momento da vida brasileira de grande advogado, de grande defensor sem cobrar, como outros fizeram. E essa história bonita tem que ser trazida sempre ao público. Eu lhe agradeço, Técio. Eu vou distribuir essa sua declaração. Assim, vai viralizar. Vou viralizar. Obrigado, Ilde. Obrigado. Enorme prazer. Agradeço ter estado aqui com você. Obrigado. Obrigado.